Agora, da parte das receitas, o problema de receitas que a gente tem no Brasil, porque a parte de custos já está muito bem explicado, né? Essa bola de neve que é o gasto do governo. André, você também é empresário, você também sofre com essa parte tributária que o Christopher acabou por explicar de uma maneira muito clara. E aí agora eu te pergunto e deixo você explanar. Na parte empresarial, como que funciona essa parte de tributação que é a receita do Estado? Meu nome é André, eu sou empresário, eu tenho uma empresa que chama Opus Med, de Medicina e Segurança do Trabalho, e também sou diretor comercial, uma empresa que chama Ingescom, que mexe com manutenção em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Eu vou falar um pouco sobre o sistema tributário brasileiro, principalmente voltado para as pessoas jurídicas, e falar um pouco sobre essa transição que aconteceu na Ingescom entre o Simples Nacional e o lucro real e algumas dificuldades aí que a gente passou aí, que todo empresário passa durante essa transição. No Brasil a gente tem 3 sistemas tributários hoje, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. A maioria das empresas elas começam no Simples Nacional, que realmente é uma forma de tributação aí muito mais simplificada, só que essa forma de tributação ela tem um limite de faturamento anual de 4.800.000. Então quando a empresa ela vai crescendo e ela passa desse patamar, obrigatoriamente ela tem que escolher entre o lucro real ou o lucro presumido. A maioria das empresas acabam optando pelo lucro real, onde você paga um imposto sobre o seu lucro real apurado e não sobre o lucro presumido, porque no lucro presumido presume-se um lucro de 32% e a maioria das empresas elas não tem essa margem de lucro, então elas acabam indo para o lucro real. E eu vou citar 3 exemplos, situações que a gente passou na empresa para mostrar um pouco sobre essa dificuldade tributária no Brasil. O Brasil hoje é o país que mais se gasta tempo no mundo para calcular, apurar e pagar os seus impostos. A gente gasta, em média, a empresa 1.500 horas por ano. O segundo lugar, ele gasta mais ou menos 1.000 horas. Então, a gente está bem à frente do segundo colocado e a gente está falando de quase 200 países no mundo. Então, a gente está... Sim, temos muita coisa para melhorar nesse sentido. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o ICMS e ICMS substituição tributária, porque quando você é optante pelo Simples Nacional, seu cálculo de custo e preço de venda ele é bem simples. Você comprou um produto por 100, seu custo foi 100, você vendeu por 130, pagou 10% de imposto, teve um resultado ali de R$17. A conta é essa, é fácil de fazer, qualquer um faz. Quando você se torna contribuinte de ICMS, você entra naquele sistema de crédito e débito do governo, que a conta ela fica um pouco diferente. Então, o governo ele entende que quem tem que pagar a alíquota de ICMS é o consumidor final daquele produto. Então, você compra um produto por R$1.000, por exemplo, você tem um crédito de R$180 de ICMS. Se você vender ele por R$1.500 um ano depois, você vai pagar R$270 de ICMS, e é quando o governo recebe aquela arrecadação. Só que isso fazia com que o tempo entre o governo receber o valor dele ficasse muito demorado. Você comprou o produto e vende um ano depois, a arrecadação do governo ela é demorada. E aí o governo ele instituiu o que chama de ICMS substituição tributária, que é uma coisa incrível. Como que funciona? Alguns produtos, outros não, estão sujeitos ao ICMS substituição tributária. Então você compra o produto, de acordo com o código tributário dele, ele pode ou não estar sujeito a ICMS substituição tributária, que é basicamente o governo, ele definiu qual que é o suposto preço de venda daquele produto, qual que é a margem que você vai ter naquele produto, ele calcula antecipadamente quanto de ICMS você teria que pagar naquela venda, emite uma guia adicional e você já tem que pagar aquele imposto antecipadamente no momento da compra. E se isso fosse uma coisa muito simples e clara toda vez que acontecesse, ainda seria mais fácil de resolver. A questão é que muitas vezes você faz a compra, você aí às vezes como pessoa física, entra lá no site da Magazine Luiza, compra um produto por R$1.000, o preço que está lá na tela de R$1.000 é R$1.000, é o que você vai pagar. Quando você é contribuinte de ICMS substituição tributária, às vezes você compra o produto por R$1.000, você fala para o seu cliente que você vai vender para ele por R$1.300, o produto chega, você faz a venda, passa ali uns 10, 15 dias, seu contador te liga falando que quando ele deu entrada com aquela nota fiscal no sistema, o produto estava sujeito a ICMS substituição tributária e foi emitida uma guia adicional de imposto de R$300 para você pagar sobre o valor daquele produto. Então você comprou o produto por R$1.000, vendeu por R$1.300, achou que estava ganhando alguma coisa, na verdade o produto custou R$1.300 e aquele lucro que você achou que tinha, você não tem lucro nenhum. Então, assim, o Brasil é um país que se você não tiver
fizer muito bem as contas do seu preço de custo e não tiver conhecimento de todas essas nuances tributárias, você compra por 1.000, vende por 1.300 e está tomando prejuízo. E é aquele empresário que estava acostumado a fazer a conta da forma mais simples, ele está ali vendendo, comprando, atendendo o cliente dele, não sobra dinheiro nenhum no caixa e às vezes quando ele vai descobrir, o problema está sendo esse. É aí que está o vazamento. E aí o diretor, com o máximo de educação que ele conseguiu para aquele momento, ele falou, olha, eu vou ali no estoque, eu vou pegar aquela merda de gás, depois você se vira para poder resolver essa situação. E foi isso que aconteceu. Com o tempo a gente vai aprendendo os mecanismos aí necessários para poder contornar esse tipo de coisa. E o terceiro ponto também que eu acho bem interessante é que a gente vai prestando serviço para o governo, a gente tem as nossas obrigações tributárias de apurar os impostos que a gente tem que pagar e a gente presta serviço para os nossos clientes e sempre que a gente emite uma nota fiscal, a gente é obrigado na verdade o nosso cliente ele é obrigado a reter parte dos impostos que a gente tem que pagar na nota fiscal e ele fica obrigado a repassar esses impostos que a gente deve para o governo. Então isso complica mais a nossa vida e complica a vida também do cliente, porque o cliente precisa, a gente emite uma nota de R$1.000, ele retém alguns impostos, paga para a gente 900 e esses R$100 ele tem que pagar 2 ou 3 guias ali para o governo desse imposto que a gente deve. E aí quando a gente vai calcular o nosso imposto, a gente tem que calcular quanto que a gente deve. Estou devendo ali 30 mil de determinado imposto. O meu cliente já reteve 12 mil reais, então sobra para mim fazer o pagamento de 18 mil. E se você não tiver um controle muito próximo disso, você acaba pagando em duplicidade. Então você tem que ter um acompanhamento muito próximo. E uma questão engraçada que acontece nisso também é que um dos impostos que o seu cliente retém é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um imposto que ele só é devido se você teve lucro. Aí você vai prestando serviço ali durante 3 meses, seu cliente vai retendo a contribuição social e quando você fecha a sua apuração trimestral, se você não teve lucro, você não tem que pagar nada de contribuição social sobre o lucro líquido. Mas às vezes durante aquele período, seu cliente já reteve, já repassou para o governo 15, 20, 30 mil reais de contribuição social. Como você não deve nada para o governo, você não deveria pagar aquele imposto e aí o governo fica com essa dívida aí com você. E enquanto você não tiver que pagar alguma conta para o governo, esse saldo ele vai acumulando e às vezes você está registrando prejuízo, está precisando de dinheiro para poder pagar as contas, mas você não pode ter acesso a esse recurso. Você só vai poder utilizar esse crédito quando você tiver algum imposto para pagar para o governo. E parece que a situação é que o governo, ele, com muito medo da gente sonegar, roubar, enganar, ele quer cercar a gente de todos os lados para que a gente não deixe de pagar o imposto. Está achando que o empresário é criminoso, que vai tentar enganar, sonegar e roubar do próprio governo, quando, na minha opinião, a maioria das vezes é o governo que está roubando da gente, que está ali trabalhando e produz com essa alta carga tributária. Eu conheço empresários que eles eram optantes pelo Simples Nacional, eles foram para o lucro real, ficaram 1 ano, depois falaram, eu não quero mais, eu não volto para essa opção tributária. Porque é muito difícil. Ele prefere criar uma outra empresa, no nome da mãe, no nome do filho, administrar umas 2 empresas aí no Simples Nacional, porque é mais fácil fazer isso do que ter uma empresa optante pelo lucro real, porque exige uma profissionalização muito grande do seu setor tributário, do seu setor fiscal, para poder conseguir administrar toda essa burocracia. E nada contra a profissionalização, eu acho que é o caminho natural de toda empresa que quer crescer, mas a gente deveria profissionalizar a qualidade da prestação do nosso serviço, do nosso produto e o atendimento do nosso cliente, porque é aí onde a gente realmente está gerando valor para a sociedade. E não profissionalizar um setor fiscal e contábil para poder atender a exigência que um Estado burocrata impõe sobre nós. E é por isso também, sou um grande crítico aí desse sistema e eu sou muito a favor de que aconteça no Brasil uma reforma tributária, porque essa reforma tributária ela é muito bem-vinda se vier com redução de imposto. Mas se ela vier simplesmente simplificando essa questão tributária brasileira para que a gente tenha uma maior facilidade de calcular, apurar e pagar os nossos impostos, ela vai tirar um elefante das costas do empreendedor brasileiro e eles vão conseguir focar naquilo que realmente importa, que é prestar o serviço, atender seu cliente, melhorar a qualidade do seu produto. E a energia, o tempo e os recursos do empresário, eles vão para atender o seu cliente e melhorar o seu produto e não para poder reunir com o contador e atender alguma burocracia estatal. Beleza? Muito obrigado. Eu volto aí para o Gustavo. Ótimo, André.
Me parece ser um manicômio tributário, né? Acho que essa palavra já até foi gravada na nossa sociedade. E essa parte é bem do lado empresariado, né? Dificulta a porta de entrada, a geração de novos negócios, produtos, serviços. A sociedade tem dificuldade de desenvolver. Mas, Breno, eu queria te puxar para um lado, talvez não de empresas, um lado mais humano. Esse problema não é só para as empresas, é para a vida nossa, das pessoas comuns, né, os meros mortais que não trabalham dentro do Estado. Me conta um pouco sobre como é que é esse problema, como é que é esse olhar para o lado de pessoas físicas na questão tributária. Perfeitamente, Gustavo. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Fala só um pouquinho mais próximo do microfone. Definitivamente não, Gustavo. Não é só um problema para a empresa, não é só um problema para o empresário. É um problema para todo mundo também. E, inclusive, alguns dos problemas do empresário se transformam em problemas do indivíduo também na função de empregado. Então, aproveitando o que o André falou, ele mencionou bastante sobre como que os impostos atrapalham um pouco a vida do empresário. Muito disso atrapalha diretamente a vida de você como empregado. Então, muitos estudos eles já dizem que é um consenso que, mais ou menos, se você trabalha no regime CLT, mais ou menos 50% do seu salário, 50% do que você vale para a empresa tem que gastar com impostos e taxas só para te manter como funcionário. Então, mais ou menos metade da sua produtividade, metade do seu tempo, metade do seu esforço que você empenha para aquela empresa já se perde, você só recebe metade do que você vale de fato para o mercado. E alguns outros estudos dizem também que dessa metade, mais ou menos de 40% a 60%, você também gasta com outros impostos. Impostos de renda, que a empresa já paga o imposto para pagar o seu salário, mas você também paga o seu imposto de renda separadamente. Imposto sobre qualquer outro produto, qualquer outro serviço que você faz. Então, se a gente fizer uma média, mais ou menos entre 40% e 60%, vamos pegar 50%, metade da metade, você tem um quarto do que você vale, um quarto do que você produz de fato vai para o seu bolso. Então, se você pega no mês, uma semana do seu trabalho no mês vai para você. 3 semanas você trabalha, você se esforça somente para pagar imposto ou para que outra pessoa pague imposto para você. E o grande problema é que parte disso não se retorna diretamente a você, não é um benefício direto incumbido a você. Então, tem alguns impostos que são absolutamente necessários. Tem situações, por exemplo, a segurança pública. Definitivamente ela tem que ser financiada com o dinheiro de impostos. Todos nós deveríamos nos beneficiar com isso. O problema é que, será que sempre a gente se beneficia da segurança pública? Será que a gente paga esse imposto para ter esse direito? E a gente tem um policial 24 horas do nosso lado? Ou então, se alguém te assalta na rua, o policial realmente 100% das vezes ele vai te ajudar a ter o seu bem de volta. Se alguém entra na sua casa, 100% das vezes você consegue resolver o problema somente com a segurança pública? Dificilmente. Então, grande parte desse benefício não vai diretamente a você. E qual que é o principal problema de você ter essa carga tributária tão grande que consome mais ou menos 3/4 de toda a sua produtividade? O problema é que isso afeta a sua saúde financeira. E isso afeta principalmente as pessoas que já são financeiramente vulneráveis. Quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade financeira, todo o dinheiro para ela importa. Então, a diferença de imposto que ela paga, ou imposto a mais que ela paga, pode significar alguma comida a menos que ela tem em casa para alimentar seus filhos, ou algum dinheiro a menos que ela tem para poder sair, ou então para investir no seu futuro, na sua própria liberdade, na sua própria educação, para poder subir de vida. Então, a gente pode trazer um exemplo que aconteceu recentemente, a redução do ICMS. Ela diminuiu bastante o custo de alguns produtos, o custo de energia elétrica, o custo da gasolina, diminuiu só mais ou menos R$2. Então, assim, se você pegar o tanto de dinheiro que uma pessoa pode salvar só com essa redução apenas do ICMS, já é muito significativo. Então, para uma pessoa que tem vulnerabilidade financeira, isso pode significar um pouco mais de comida, um pouco mais de segurança para ela, um pouco mais de conforto para ela na sua casa. Então, um outro ponto que eu acho muito válido de se tratar quando fala de tributação é a questão de tributação alfandegária, é a questão da taxação sobre importação. Esse é um ponto muito complicado, né, Gustavo?
porque isso afeta diretamente também a produtividade do mercado nacional e a saúde financeira das pessoas. Geralmente, quando a gente fala de tributação alfandegária, é muito legal a gente trazer um autor que é o Frédéric Bastiat. Ele era um economista, um jornalista e economista francês, muito proeminente na época da Segunda Revolução Francesa, lá no começo do século XIX. E ele era muito famoso pela sua argumentação em relação a quanto que a tarifa alfandegária pode não ser tão boa. Ele tem uma obra muito famosa chamada O que se vê e o que não se vê. Nessa obra ele argumenta muito que muitas das coisas que nós fazemos, toda a ação que nós tomamos, elas têm consequências diretas. São consequências que a gente vê. É muito fácil a gente perceber, são consequências imediatas. Elas têm as consequências também que nós podemos fazer um pouco de esforço para conseguir ver também, mas que elas são vistas. E tem aquelas consequências que a gente não vê, porque elas são tão complexas, elas já estão tão mais para frente na cadeia, que a gente tem dificuldade de sequer perceber que elas podem existir. Então, quando a gente fala de tributação alfandegária, isso é muito válido, porque a tributação alfandegária ela é feita principalmente para tentar fomentar o mercado nacional, fomentar a indústria nacional. O que a princípio parece uma coisa muito válida e de fato parece um meio muito bom de você fomentar o mercado nacional. O problema é que quando você fomenta esse mercado, tentando dificultar, tentando impedir que outros produtos de fora entrem para competir igualmente nesse mercado, você acaba reduzindo a quantidade de produtos ofertados nesse mercado. Então, se eu quero comprar, sei lá, uma guitarra, eu quero comprar uma guitarra que ela é importada, ela vem super taxada, geralmente 100%, 200% do valor que ela custaria de fato. Então isso já dificulta, muitas empresas até desistem de trazer o seu produto para o Brasil, então acaba diminuindo a oferta de guitarras no Brasil, então o mercado nacional se sente livre para colocar o preço que ele bem entender. Então, com menos oferta e com essa certa liberdade, o preço de guitarras médio no mercado pode subir. E fica mais difícil comprar guitarra, fica mais difícil comprar algum produto que você queira. Vamos falar de um produto um pouco mais importante, talvez um carro que você precisa para trabalhar, supondo que ele seja o seu sustento, você é um representante comercial, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, de novo, voltando a trazer essa questão da vulnerabilidade social, se os produtos eles aumentam de preço, as pessoas têm menos dinheiro para investir em outros produtos do mesmo mercado nacional. Então, acaba que o Bastiat argumenta muito nesse ponto, de que quando você usa o protecionismo para tentar proteger o mercado nacional e fomentar, na verdade você está tentando fomentar algumas indústrias arbitrariamente escolhidas. Porque quando a pessoa tem menos dinheiro líquido para gastar com o produto, porque ela está pagando mais caro por um produto, ela acaba tendo menos dinheiro sobrando para pagar por uma roupa, para pagar por um show, para pagar por qualquer outro mercado que exista. Então acaba que esse prejuízo líquido ele não é só para o indivíduo, ele é para o próprio mercado nacional. E muitas vezes ele não só equilibra a vantagem que você teria com o protecionismo econômico, mas às vezes ele é até maior do que a vantagem que você teria. Então muitas vezes esse protecionismo ele é até mesmo prejudicial para o mercado nacional como um todo. Então se você pega no mês, uma semana do seu trabalho no mês vai para você. 3 semanas você trabalha, você se esforça somente para pagar imposto ou para que outra pessoa pague imposto para você. E o grande problema é que parte disso não se retorna diretamente a você, não é um benefício direto incumbido a você. Então, tem alguns impostos que são absolutamente necessários. Tem situações, por exemplo, a segurança pública. Definitivamente ela tem que ser financiada com o dinheiro de impostos. Todos nós deveríamos nos beneficiar com isso. O problema é que, será que sempre a gente se beneficia da segurança pública? Será que a gente paga esse imposto para ter esse direito? E a gente tem um policial 24 horas do nosso lado? Ou então, se alguém te assalta na rua, o policial realmente 100% das vezes ele vai te ajudar a ter o seu bem de volta? Se alguém entra na sua casa, 100% das vezes você consegue resolver o problema somente com a segurança pública? Dificilmente. Então, grande parte desse benefício não vai diretamente a você. E qual que é o principal problema de você ter essa carga tributária tão grande que consome mais ou menos 3/4 de toda a sua produtividade? O problema é que isso afeta a sua saúde financeira. E isso afeta principalmente as pessoas que já são financeiramente vulneráveis. Quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade financeira, todo o dinheiro para ela importa. Então, a diferença de imposto que ela paga, ou imposto a mais que ela paga, pode significar alguma comida a menos que ela tem em casa para alimentar seus filhos.
ou algum dinheiro a menos que ela tem para poder sair, ou então para investir no seu futuro, na sua própria liberdade, na sua própria educação, para poder subir de vida. Então, a gente pode trazer um exemplo que aconteceu recentemente, a redução do ICMS. Ela diminuiu bastante o custo de alguns produtos, o custo de energia elétrica, o custo da gasolina, diminuiu só mais ou menos R$2. Então, assim, se você pegar o tanto de dinheiro que uma pessoa pode salvar só com essa redução apenas do ICMS, já é muito significativo. Então, para uma pessoa que tem vulnerabilidade financeira, isso pode significar um pouco mais de comida, um pouco mais de segurança para ela, um pouco mais de conforto para ela na sua casa. Então, um outro ponto que eu acho muito válido de se tratar quando fala de tributação é a questão de tributação alfandegária, é a questão da taxação sobre importação. Esse é um ponto muito complicado, né, Gustavo? Porque isso afeta diretamente também a produtividade do mercado nacional e a saúde financeira das pessoas. Geralmente, quando a gente fala de tributação alfandegária, é muito legal a gente trazer um autor que é o Frédéric Bastiat. Ele era um economista, um jornalista e economista francês, muito proeminente na época da Segunda Revolução Francesa, lá no começo do século XIX. E ele era muito famoso pela sua argumentação em relação a quanto que a tarifa alfandegária pode não ser tão boa. Ele tem uma obra muito famosa chamada O que se vê e o que não se vê. Nessa obra ele argumenta muito que muitas das coisas que nós fazemos, toda a ação que nós tomamos, elas têm consequências diretas. São consequências que a gente vê. É muito fácil a gente perceber, são consequências imediatas. Elas têm as consequências também que nós podemos fazer um pouco de esforço para conseguir ver também, mas que elas são vistas. E tem aquelas consequências que a gente não vê, porque elas são tão complexas, elas já estão tão mais para frente na cadeia, que a gente tem dificuldade de sequer perceber que elas podem existir. Então, quando a gente fala de tributação alfandegária, isso é muito válido, porque a tributação alfandegária ela é feita principalmente para tentar fomentar o mercado nacional, fomentar a indústria nacional. O que a princípio parece uma coisa muito válida e de fato parece um meio muito bom de você fomentar o mercado nacional. O problema é que quando você fomenta esse mercado, tentando dificultar, tentando impedir que outros produtos de fora entrem para competir igualmente nesse mercado, você acaba reduzindo a quantidade de produtos ofertados nesse mercado. Então, se eu quero comprar, sei lá, uma guitarra, eu quero comprar uma guitarra que ela é importada, ela vem super taxada, geralmente 100%, 200% do valor que ela custaria de fato. Então isso já dificulta, muitas empresas até desistem de trazer o seu produto para o Brasil, então acaba diminuindo a oferta de guitarras no Brasil, então o mercado nacional se sente livre para colocar o preço que ele bem entender. Então, com menos oferta e com essa certa liberdade, o preço de guitarras médio no mercado pode subir. E fica mais difícil comprar guitarra, fica mais difícil comprar algum produto que você queira. Vamos falar de um produto um pouco mais importante, talvez um carro que você precise para trabalhar, supondo que ele seja o seu sustento, você é um representante comercial, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, de novo, voltando a trazer essa questão da vulnerabilidade social, se os produtos eles aumentam de preço, as pessoas têm menos dinheiro para investir em outros produtos do mesmo mercado nacional. Então, acaba que o Bastiat argumenta muito nesse ponto, de que quando você usa o protecionismo para tentar proteger o mercado nacional e fomentar, na verdade você está tentando fomentar algumas indústrias arbitrariamente escolhidas. Porque quando a pessoa tem menos dinheiro líquido para gastar com o produto, porque ela está pagando mais caro por um produto, ela acaba tendo menos dinheiro sobrando para pagar por uma roupa, para pagar por um show, para pagar por qualquer outro mercado que exista. Então acaba que esse prejuízo líquido ele não é só para o indivíduo, ele é para o próprio mercado nacional. E muitas vezes ele não só equilibra a vantagem que você teria com o protecionismo econômico, mas às vezes ele é até maior do que a vantagem que você teria. Então muitas vezes esse protecionismo ele é até mesmo prejudicial para o mercado nacional como um todo. Então por que o Estado não deveria fazer como nós, fazer como um empresário, fazer como nós na nossa própria casa? Em vez de pedir aos outros, em vez de sequer tomar do outro o dinheiro, por que a gente não tenta reduzir o nosso limite? Viver um pouco abaixo daquilo que a gente tem. É muito mais fácil, é uma alternativa muito mais lógica e a gente não aflige outras pessoas com isso. Então, uma alternativa a essa tributação toda, esse aumento da carga tributária, poderia ser simplesmente reduzir um pouco a máquina estatal, reduzir um pouco os gastos, os benefícios. A gente acabou de ver
nessa semana, os ministros do STF aumentaram o seu próprio salário em 18%. Por que não reduzir? Está difícil para todo mundo, de fato está difícil para todo mundo. Mas se a gente pensar nas consequências que a gente não se vê das ações que a gente toma, pode ser que a gente tome ações que aflijam em benefícios muito maiores para a sociedade como um todo. Eu acho que é isso que o Estado devia fazer, prezar pela propriedade e pela liberdade de todos nós. Muito bom, Breno. Acho que essa obra, que é o que se vê e que não se vê, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, de Frederic Bastiat. Ela diz muito bem essa questão que a maioria das pessoas fala, e política? Como é que eu resolvo a política? É só olhar para o que está acontecendo aqui na minha frente. E não, é o que você não vê que é o problema. E essa carga tributária, tanto empresarial, que o André explicou, que esse manicômio louco, onde que o empresário que quer fazer uma startup, que quer criar novos ventures, né? Novos horizontes para o Brasil, e mais emprego, e novas tecnologias, desenvolvimento para a sociedade, melhor qualidade de salários, porque quanto maior a empresa, maior a quantidade salarial também. Isso acaba sendo impedido pela magnitude daquele monstro que a gente vê que é o Estado, e quem sofre as consequências são as pessoas físicas. Principalmente a pessoa mais pobre, que não tem a capacidade de lidar com esses aumentos tributários, enquanto a gente vê aí esse pessoal aumentando 18% do próprio salário. É engraçado, né? Se um funcionário meu virar para mim, amanhã eu vou aumentar meu salário 18%. Você olha para ele e fala, como assim? E ali pode. E como eles aumentam, vai em efeito cascata, então toda a máquina aumenta. E quem paga isso no final? Vocês todos. Agradeço bastante, Breno, agradeço bastante, André, que a gente vai passar agora para a próxima palestra e o tema final de hoje, que tem tudo a ver com a nossa sociedade, não tão técnico, não tão olhar para os números, mas para um outro lado, o lado mental, que é a liberdade de expressão. Muito obrigado.